Olá pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula. Nela a gente vai trabalhar com o dimensionamento de engrenagens, mas não a parte geométrica, e sim a parte de esforços, né, tensões geradas para determinação de material, né, da nossa engrenagem. Então, sempre numa engrenagem, a gente tem tensões geradas através de forças aplicadas nela. Nenhuma das forças, ou melhor, a principal força que é aplicada, igual que a gente pode ver nessa figura, é o Ft, que é a força tangencial, que ela gera um momento bem naquela região solicitada máxima da nossa engrenagem. Então aquele ponto ali é que a gente vai calcular, tá? E é esse ponto que a gente determina qual que é o material da engrenagem, ok? Então, a gente, como de praxe, a gente vai fazer um pequeno exercício no qual a gente tem uma engrenagem, uma das engrenagens é de 25 dentes, o módulo de 2, o fator de serviço é de 1.2, é o fator de serviço da máquina em si, né, do sistema como um todo, a potência de 2 HP, a rotação de entrada 1800 e a rotação de saída 900. Então, de base dessas informações, a gente vai calcular as duas engrenagens aplicadas a esse sistema, tá? Como se fosse um redutor de duas engrenagens de dente reto, ok? Então, para a gente fazer dar um encaminhamento na nossa aula, o cálculo de tensão é a tensão máxima, que é igual à força tangencial do sistema, vezes Q, vezes o fator de serviço, isso aqui dividido por B, vezes o módulo. O que a gente já tem dessa equação? A gente tem o módulo, tem o fator de serviço. Tá? Isso aqui tem que ser maior, tem que ser menor ou igual à tensão admissível do material que a gente escolher. Tá bom? Uma outra coisa que a gente pode ter também já de início é a largura do dente. Tem uma regrinha prática que B é igual, maior ou igual a 10 vezes o módulo. Tá? Então ele pode ser maior ou igual a 10 vezes o módulo. Esse 10 aqui ele pode ser variado, tem que ser acima de 10. Multiplica um módulo por 10, pode multiplicar por 12, por 15, por 20, desde que seja pertinente ao nosso projeto, tá bom? Então nesse nosso caso aqui, nosso B é 10 vezes 2, eu tenho 20 milímetros. Então a gente já tem um B também. Tá? O que a gente não tem? A gente não tem o Ft e o Q. O que é o Q? O Q é o fator de forma que a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai calcular Ft. Primeiramente a gente vai calcular tudo em relação ao eixo 1. Tudo em relação ao eixo 1. Tá? Então, como que é o cálculo de Ft? Ft é igual a 2 vezes o momento torsor dividido pelo diâmetro primitivo da engrenagem 1. Tá? A gente está calculando em relação à engrenagem 1, ao eixo 1. Então a gente vai calcular em relação ao diâmetro primitivo. Então, primeiramente, como que a gente acha o diâmetro primitivo? O diâmetro, que é mais fácil, o diâmetro primitivo da 1, como a gente já forneci o número de dentes, então é número de dentes vezes o módulo. O número de dentes da engrenagem 1 vezes o módulo. Então, substituindo na equação, o número de dentes dessa engrenagem é 25. E o módulo é 2. Logo, eu tenho 50 milímetros de diâmetro. Tá? Então, eu tenho 50 aqui. 2 vezes o momento torsor. Como que é calculado o momento torsor? O momento torsor é calculado da seguinte forma. 30 mil vezes a potência dividido por π, rotação. Rotação do eixo 1, tá? Rotação motriz. Então, substituindo na equação, então é 30 mil vezes a potência. A potência que ela precisa ser em watts. Então, se a gente tem, vou fazer aqui em cima, que 1 HP é igual a 745 watts, 2 HP, que multiplica aqui 1490, dividido por π vezes 1800. Isso que a gente chega a um valor de 7.904,66 Nm. Tá? Chega a esse valor. Então a gente vai pegar esse valorzinho aqui e vai colocar aqui em cima. Então é 2 vezes 7.904,67. Calculando isso aqui, a gente vai chegar a um Ft de 316,18 Newton.
Então a gente já tem FT, e esse FT a gente vai colocar aqui em cima. O que falta? Falta o quê? O que vem a ser o fator de forma, que é o quê? O fator de forma, a gente pode adotar como uma premissa que quanto maior a quantidade de dentes na minha engrenagem, mais a dissipação de esforços gerados nela ela vai ter. Então ela vai dissipar melhor. Então logo eu não vou ter tanto esforço sobre aquela engrenagem. Tá? Então a gente olha nessa tabela. Olhando nessa tabela a gente encontra o 24 e o 28. O 25 não tem. Então a gente necessita interpolar. E como que a gente interpola? Então a interpolação, vou escrever aqui, interpolação linear. A gente precisa interpolar. Tá? Então a gente vai chegar na interpolação seguinte. O 24 ele refere-se a 3,2. O 25 eu não tenho. Tá? O 25 eu não tenho. É x. O 28 eu tenho, que é 3,1. Porque, mas você pode falar assim, William, a diferença é muito pequena, por que a gente não aproxima? Quando eu tenho uma variação em escala decimal, pode dar uma variação considerável no meu cálculo. Pode variar ali alguns newton milímetro ao quadrado. Então, nesse ponto, é interessante a gente calcular com o valor mais aproximado possível, tá bom? Então, como que a gente interpola? A gente pega o primeiro pelo segundo, 24 menos 25, dividido por 24 menos 28. Isso que é igual. O primeiro, aí eu faço uma igualdade, o 3,2 menos x, eu pego o primeiro pelo terceiro. 3,2 por 3,1. Tá? Realizando esses cálculos, eu vou chegar aqui, x é igual a 3,175. Eu vou pegar esse valor e vou colocar aqui em cima, tá bom? Como eu estou considerando agora esses dois valores, eu já encontrei os dois valores para colocar na minha equação, eu vou terminar de calcular o meu sistema. Vamos lá então. Então a minha tensão máxima do eixo, lembrando que é do eixo da engrenagem 1. Ou melhor, a engrenagem do eixo 1. Então a minha tensão máxima é 316,18. O fator de forma 3,175 vezes o fator de serviço de 1,2. Isso dividido pela largura da engrenagem, que é 20 milímetros, vezes o módulo, por 20. Logo, eu vou chegar a uma tensão de 11 newton milímetro quadrado ou megapascal, é a mesma coisa, tá? Olhando, então, eu cheguei nesse valor. Então, eu tenho que olhar numa certa tabela e verificar se essa tensão e qual material poderia ser aplicado para essa engrenagem. Olhando nessa tabela aqui, eu poderia utilizar, né? Lembrando que eu estou utilizando a literatura do Sartres Melkonen, tá? Que é a 6ª edição, Elementos de Máquina. Então, utilizando essa tabela, a gente pode tomar como premissa um fofo, né, um ferro fundido cinzento, ou um material polimérico. Né? Como está muito abrangente, eu vou utilizar nesse nosso projetinho aqui um fofo cinzento, tá, para essa engrenagem. Então, para a engrenagem do eixo 1, pronto, a gente já definiu o material e a tensão gerada. Tá? O eixo 2. Como que a gente calcula o eixo 2? Vou facilitar um pouco a nossa vida, tá? Então vou fazer um pequeno desenho aqui. Isso está passando, a força tangencial está sendo aplicada exatamente nesse ponto. O FT para ambas as engrenagens nos seus respectivos diâmetros primitivos é a mesma. Por mais que na engrenagem 2 se aumente o torque. Então eu posso adotar como premissa que FT1 é igual a FT2. Que é a força tangencial do eixo 2, da engrenagem 2. Então, eu posso considerar essa mesma equação, exceto o fator de forma. Lembra que eu comentei, quanto mais número de dentes eu tenho, quanto mais número de dentes eu tenho, melhora a minha distribuição de carga. Então, eu vou ter mais dentes na engrenagem 2, porque minha relação de transmissão é maior. Então, como que eu sei que minha relação de transmissão é maior? Como que eu vou calcular? Eu não tenho esse dado inicial. Então, eu necessito calcular o número de dentes. Então, só para a gente recordar, então, minha relação de transmissão é o seguinte, é N1 por N2, que também é igual a relação de igualdade. Diâmetro primitivo da 2 pelo diâmetro primitivo da 1, que também eu calculo Z2 por Z1.
Bom, o que eu tenho aqui? Tá? Só para retomar. Eu tenho N1, tenho N2, que são as rotações de 1800 e 900, e tenho Z1, que é 25. Então eu vou colocar isso em igualdade. N1 por N2, Z2 por Z1. Então, considerando esses cálculos, substituindo os valores, eu tenho 1800 por 900 igual a Z2, que eu não tenho, e Z1 eu tenho, que é 25. Isolando esses termos todos, vai dar Z2 é igual a 50 dentes. Então, é esses 50 dentes que eu vou considerar para achar o fator de forma. Tá bom? Então, vamos montar aqui, deixa eu só fazer para a gente não se confundir muito, a minha tensão do eixo 2, máximo do eixo 2, é a mesma força tangencial, tá? Vezes o fator de forma. O fator de forma para a engrenagem 2, a gente tem na tabela, não precisa interpolar, que é 2,8. O fator de serviço é o mesmo, dividido por 20 vezes o módulo. E aqui tem um detalhe, tá, gente? Vou fazer um pequeno desenho aqui embaixo. Quando eu faço um sistema de engrenagens, as larguras necessitam ser as mesmas. Tá? Não adianta eu colocar uma engrenagem maior, achando que ela vai estar dissipando mais, porque essa partezinha aqui não vai fazer efeito nenhum no meu sistema. Elas têm que ser iguais as larguras. Se uma for maior que a outra, não vai fazer sentido. Se eu estou gastando material e tempo para a fabricação dela. Então é interessante que elas tenham os mesmos tamanhos, as mesmas larguras. Só fazendo essa ressalva. Então agora a gente calcula, tá bom? A gente chega a um valor da tensão, dessa tensão de 26,56 megapascal. Então aqui também eu vou usar o mesmo material, tá? Que é o fofo cinzento. Então, para dimensionamento de engrenagem é isso, pessoal. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai fazer os cálculos para... a gente vai fazer os cálculos para a gente poder chegar às forças aplicadas a eixo, mas não é o foco dela, para não se estender muito essa videoaula. Pessoal, se você gostou dessa videoaula, né, deixa teu like, compartilha, se inscreva, ajuda o canal a crescer. E uma coisa que eu sempre esqueço de avisar, né, nos meus outros vídeos, estou recém começando, ativa o sininho para você ver as novas videoaulas publicadas na área da área técnica e mecânica, viu? Valeu, pessoal, até mais e valeu, bora lá!